Graças a Deus, é bom poder andar com o Senhor. E nós aqui em Limeira, nós estamos em Limeira, meu bom dia aí a todos aqui de Limeira. E aonde esse sinal ele estiver chegando, que o sinal chega perto, chega longe, alguém assiste agora ao vivo, alguém assiste depois, e às vezes até vai para o YouTube, a pessoa assiste depois de um bom tempo, e algumas pessoas têm mandado mensagens para mim. Pastor, uma mensagem que eu ouvi me edificou. Isso me deixa feliz, porque se no decorrer da minha vida, uma vida só fosse transformada, eu creio que já valeria a pena eu ter vivido, eu ter nascido, né? Porque a nossa vida é assim, nós caminhamos, nós fazemos a nossa trajetória, e se nós pudermos ser usados para mudar uma vida, porque você muda uma vida, você muda uma história, né? Quer dizer, você vê o Felipe mesmo, o Felipe, ele estava tendo um ministério abençoadíssimo, e o Senhor tocou no coração dele, que ele fosse a um determinado local, porque Deus queria trabalhar com aquele eunuco, né? Quer dizer, ele deixou aquilo que ele estava fazendo e foi lá para poder pregar para o eunuco. Quer dizer, ele chegou lá, o homem era um dos responsáveis ali pelas coisas da rainha de Candace. Ele chegou lá e ele deu uma palavra para aquele homem. E daí o que aconteceu? Aquele homem foi transformado. Quer dizer, então, você não tem condições, por exemplo, se você pegar, você precisa ali acender uma vela, porque está precisando acender, está tudo escuro. Você não tem condições de acender 1000 velas de uma vez. Mas se você acender uma, aquele acende a outra, que vai acendendo a outra e vai acendendo a outra. Então, mudar a vida de alguém, você nunca muda a vida só daquela pessoa. Você mudando a vida de alguém, sendo usado por Deus, essa pessoa pode mudar a vida de outro alguém, que pode mudar um bairro, que pode mudar uma cidade, que pode mudar um país, que pode mudar uma nação, pode mudar um mundo. Por incrível que pareça, através de uma palavra que você dá, alguém desperta, alguém fala. E nesses domingos nós estamos falando das grandezas de Deus. Porque depois que uma pessoa entende as grandezas de Deus, tem gente que já entendeu, né? Por exemplo, a pessoa olha para aquilo na natureza, né? E ela fala, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grande. A pessoa chega lá, diante do mar, né? O mar parece que não tem fim. A pessoa olha e fala, meu Deus, o que o Senhor é capaz de fazer? Quer dizer, você começa a entender a maneira que Ele faz o corpo humano. Quer dizer, como é que o Senhor ele faz desse jeito, dessa maneira, o corpo humano? Você vê a gestação, né? Aí você começa a perceber a grandeza de Deus. Depois que você percebeu a grandeza de Deus, você vai começar a ver que muitas coisas que você estava fazendo era se prender em detalhes. Quer dizer, às vezes a pessoa, você pega, por exemplo, um teclado, né? Um teclado, ele tem muitas coisas para a pessoa poder teclar ali. Quer dizer, só que tem gente, pessoal, que o diabo, ele escravizou a pessoa. E ela parece que achou só uma teclinha no teclado e fica lá, tum, 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 só em cima daquela tecla. Quer dizer, daí, por ficar em cima daquela tecla, ela perde o resto. Quer dizer, ela não consegue poder enxergar, ela bate ali e tudo mais. Quantas bobeiras que ocorrem, tragédias que ocorrem, porque a pessoa bateu em cima daquela tecla. Quer dizer, alguém falou que não queria ficar com ela. Ela bateu naquela tecla e parece que só existe aquela pessoa no mundo, parece que ela só ia ser feliz com aquela pessoa, e bate na tecla, e bate na tecla, e bate. Por exemplo, a mulher que quer ser mãe, né?
Se Jesus preparar uma gestação para ela, glória a Deus. Mas se Deus não tivesse plano, ela não tem que ficar naquela tecla a vida toda. Eu não sou feliz porque não sou mãe, ou pai, eu não sou feliz porque não sou pai. Não, ou adota uma criança, ou às vezes faz das pessoas filhos espirituais. Quer dizer, cuida de uma situação, muda uma história, que é uma coisa assim. Às vezes a pessoa bate naquela tecla, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Senhor, o homem pode fazer planos, mas a confirmação vem da boca do Senhor. Às vezes um pregador, não, eu tenho que ter uma igreja grande, eu tenho que ter uma igreja grande, eu tenho que ter o trabalho que Jesus quer que eu tenha. Quer dizer, a pessoa bate naquela tecla e ela vai, porque ela ainda não entendeu a grandeza de Deus. O dia que a pessoa compreende a grandeza de Deus, ela fala, meu Deus, como que eu estava limitando as coisas do Senhor, né? Olha o Salmo 147, isso aqui é essa série da grandeza de Deus. Eu estou pretendendo dar agora para nós aqui em agosto, mas de repente pode ir mais, a gente não sabe, né? Salmo 147, versículo 5. Tem gente que sofre por algo que lhe falaram. Falar, todo mundo fala, né, pessoal? Mas você vai levar aquilo em consideração? Mas o que a pessoa falou faz sentido. Faz sentido, mas eu vou aprender. Isso aí não é para parar a minha vida, não. A minha vida vai continuar, em nome de Jesus. Eu não vou parar, porque falou que eu sou fracassado. É a visão da pessoa, né? Uma vez eu lembro que eu tinha eu tinha um carro, era um Tempra, só que não era um Tempra normal, aquele Tempra SW, né? Era aquela maiorzinha um pouquinho. Aí eu lembro que eu assumi um trabalho. Aí eu parava ali o meu carro ali na porta, aí o pessoal falava assim, você vê, até o carro dele é de carregar morto. Chamava o meu carro daqueles do ML, que é buscar morto. Quer dizer, eu falava, meu Deus, até o meu carro é carro de carregar morto. Quer dizer, para você ver, que se eu tivesse levado isso a sério, aquilo era um grupo de pessoas que não queriam aceitar que as trocas são para o bem. Tem gente que não aceita que uma troca é para o bem. Por exemplo, se eu não tivesse sido trocado, eu não tivesse vindo para Limeira, eu jamais conheceria as pessoas maravilhosas que eu conheci aqui. Quer dizer, eu estaria no mesmo lugar até hoje, mas eu não conheceria as pessoas que Jesus queria que eu conhecesse. Quer dizer, então, às vezes a pessoa, uma opinião de alguém muda a vida dela, faz ela ficar triste e faz ela ficar chateada. Não, irmão, comece a entender as grandezas de Deus e veja que às vezes aquela opinião, ela veio de uma boca onde a pessoa, coitadinha, é tão pequena, que se você levar isso a sério, você vai atrapalhar a sua vida por algo tão pequeno. Quer dizer, você vai deixar de enxergar o que Deus tem para você, você vai deixar de ver ali na frente. Olha o Salmo 147, versículo 5. Ó. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é o quê? Infinito. Olha o tamanho do Deus que você hoje levantou, veio para cá servir. Olha que maravilha. Às vezes as pessoas falam, você precisa ir na igreja? Não, não é que eu preciso ir na igreja. Eu quero servir esse Deus. Eu quero me entregar a Ele. Eu preciso conhecer esse Deus. Pegar a tua Bíblia ali e começar a ler. Às vezes o dia tem 24 horas ali, né? Será que a pessoa não tem um tempinho para ler a Bíblia? Para poder meditar um pouco na palavra de Deus, pegar ali, ver um pouquinho, às vezes até ler um bom livro, que a pessoa, mas eu não tenho tempo. Você precisa investir em você. Quer dizer, quando você está lendo a Bíblia, eu sempre estou dizendo isso, Jesus está limpando você.
Se você olhou para uma pessoa que não é o seu cônjuge, você não está bem. Você não está bem. Quer dizer, quando você lê a Bíblia, você vai falar, poxa vida, eu tô entrando aqui numa esfera que se eu não mudar, eu vou cair. Você está lá na internet, quer dizer, a internet é uma bênção. A pessoa às vezes fala mal da internet, que isso aí só serve para desviar as pessoas. Não. Se você pegar aí há 100 anos atrás, as pessoas se desviavam, não tinha internet. Tinha uma outra coisa, quer dizer, que podia se comparar. Então o problema não é o veículo, o problema é o jeito que o veículo é usado. Uma vez o cidadão falou para mim, isso aí não é internet, isso aí é infernet. Eu falei, mas por que infernet? Porque leva as pessoas para o inferno. Eu falei, não, a minha internet não me leva para o inferno. A minha internet me dá conhecimento para eu poder ver as coisas. Para você ver, às vezes eu lembro de um versículo. O Gadareno, por exemplo. Suponhamos que eu esquecesse onde estava a passagem do Gadareno. Aí eu tinha uma enciclopédia, aquela enciclopédia lá andava com a gente. Aí você ia lá, procurava lá no dicionário Gadareno, aí achava aonde estava o Gadareno. Hoje, você vai lá, você puxa lá no Google, né, Gadareno, aí sai todas as passagens aonde está escrito Gadareno. Quer dizer, então, a internet ela é algo maravilhoso, é maravilhosa a internet. Você fala com um parente teu, você fala com um amigo que está longe, está perto, você se comunica rapidamente, né? E agora eu falei assim, não, mas o veículo, dependendo do jeito que ele é usado, as pessoas falam que o Santos Dumont teve depressão porque ele criou o avião e as pessoas usaram o avião para a guerra, né? Mas ele não devia ter depressão, porque quando ele criou o avião não foi para isso. Quer dizer, às vezes você acredita algo, você faz algo, alguém, e esse alguém age errado. Você não tem que se culpar. Essa pessoa agiu errado porque ela quis agir. Quer dizer, você vê, Jesus tinha o Pedro, o Tiago e o João. Jesus tinha o Tomé, Jesus tinha os discípulos. O Judas estava lá. Às vezes o Judas está, o que você vai fazer? Quer dizer, o Judas é esse, o Judas trai. Quer dizer, agora você vai deixar de ser de Deus porque alguém lhe traiu? Não, você vai deixar de acreditar nas pessoas? Eu não vou deixar de acreditar num ser humano porque um ser humano desviou. Aquele desviou, mas tem muito ser humano que não vai desviar. A pessoa fala, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais, né? Mas você comparar um ser humano com um animal, não desmerecendo um animal, mas você não está bem com Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus tirou o barro, Ele criou o homem. Ele criou o homem daquele barro. O ser humano é uma criação de Deus. Se você entrou para o lado de criticar o ser humano e achar que o ser humano não presta, você está se afastando muito de Deus. Você deveria amar o ser humano a cada dia. Pastor, mas ele faz cada coisa. Ele faz, mas tem muita coisa que o ser humano faz também, que é maravilhoso. Quer dizer, tem coisas maravilhosas que o ser humano faz. Quer dizer, tudo isso que está entrando na mente da pessoa é pela falta de entender a grandeza de Deus. Quer dizer, porque ela começa com essas histórias, e porque ninguém presta, porque daqui a pouco também igreja nenhuma serve, porque, na realidade, irmãos, até eu acho interessante, um grande pregador, que ele disse assim, né, que uma vez uma pessoa falou assim, eu não vou para a igreja porque há muitos hipócritas, né? Aí, esse grande pregador até escreveu o livro, aí ele disse assim, mas pode vir sim, porque sempre tem lugar para mais um. Sempre tem, né? Eu não vou para a igreja porque tem muito pecador. Pode vir que tem lugar para mais um. A gente sempre deixa uma cadeirinha a mais para o pecador sentar, né? Quer dizer, a pessoa que se acha muito perfeita, ela está tão longe de ser perfeita. A pessoa que fica julgando os outros, que fica condenando os outros, que fica dizendo que está tudo errado, é a pessoa mais errada de todas, é ela.
Quer dizer, na realidade, isso que ela está vendo nas pessoas é o que está dentro dela. Quer dizer, o que reflete é aquela mulher, né, que ficava olhando a vidraça da outra lá, a roupa da outra que estava suja. O dia que ela limpou a vidraça dela, falou: hoje a vizinha lavou a roupa. Não é que a vizinha lavou a roupa, é ela que limpou a vidraça dela. Tem gente que precisa limpar a vidraça, irmão. Você está vendo outro planeta. Você não está vendo o que Deus criou para você. Você não está vendo as bênçãos de Deus para você. Você está vendo tudo ao contrário, tudo do avesso. Quer dizer, você tem que olhar para a saúde, você olha para a doença. Você tem que olhar para a vitória, você fica olhando para a derrota. Você tem que olhar para as pessoas que se levantaram, você só vê as pessoas que desviaram. Você tem que olhar para os verdadeiros, você só vê a mentira. Então, entrou tudo errado. Quer dizer, alguma coisa que tirou você da sintonia, e o seu mundo daqui a pouco, ele está sem graça. Mas o seu mundo está ficando sem graça, não é por causa dos outros. É porque você começou a fazer isso. Você primeiro começou a ver defeito nas pessoas que estavam perto de você, depois você começou a ver nas que estavam mais longe, depois você foi vendo defeito nos outros. Mas quem foi que constituiu você para juiz? Quem foi? Quer dizer, quem foi que constituiu a mim para juiz? Eu não estou aqui para julgar ninguém. As pessoas dizem: mas a igreja é maravilhosa, irmãos. Eu tenho muita alegria em sair da minha casa para vir para a igreja, porque é o lugar que eu sirvo a Deus. Agora, se eu começar a vir aqui por outro motivo, aí eu cheguei aqui, eu vendi uma roupa para o Maurício, aí o Maurício não quer pagar roupa, aí eu fico aqui na igreja olhando para o Maurício e o Maurício não quer me pagar. Mas quem que mandou eu vender alguma coisa aqui dentro? Quer dizer, a igreja perdeu a graça para mim, porque ao invés de eu entrar para louvar a Deus, eu comecei a vender as coisas aqui dentro. Quer dizer, eu não posso fazer isso. Quer dizer, a igreja é o lugar de eu adorar a Deus, de eu servir a Deus. Mas por que a igreja ficou sem graça para mim? Porque eu me reuni com uns 3 ou 4 que só falava de derrota, de fracasso, de problema do pastor, da mulher do pastor, da tia do pastor e da avó do pastor, e agora a coisa ficou sem graça para mim. Mas eu que criei esse clima. Eu deveria ter falado: não, peraí, realmente nós falamos mesmo, mas está amarrado isso aí, vamos parar, vamos entrar aqui na igreja para louvar a Deus, eu vou procurar algo para fazer, eu vou olhar aquele quadro lá, social, visita, evangelismo, intercessão, batismo, primeiros passos, obreiros, homens, mulheres, jovens, infantil. O que eu vou fazer, hein? Aonde eu me encaixo? Agora não me encaixo em nada, vai sobrar o tempo, eu vou começar a criticar, a julgar, vou parar de entender as grandezas de Deus, vou parar. Quantas pessoas podem curtir a vida de uma maneira totalmente diferente, mas eles encasquetaram com o negócio. A pessoa fala de algo que aconteceu, você pensa até que aconteceu ontem. Você fala: nossa, quando foi que o seu filho, ele fez essa desfeita? Você falou que você fez um bolo para o seu filho, de aniversário, você preparou uma festa, e o seu filho não foi. Quando que foi isso? Não, pastor, meu filho está com 50 anos, isso aí foi quando ele tinha 17. Meu Deus, você guarda isso até hoje? Irmão, para que eu vou ficar guardando coisa estragada dentro do meu coração? Tantas pessoas me decepcionaram, e eu também não deixei por baixo, também decepcionei um monte também, que tem tanta gente que espera algo da gente que a gente nunca vai poder dar. Quer dizer, não é que nós decepcionamos a pessoa de propósito, nós decepcionamos porque ela está esperando algo de nós que nós não temos para dar. Nós somos seres humanos, quer dizer, não adianta, nós somos falhos, e aquela pessoa colocou uma expectativa, às vezes num homem de Deus, numa mulher de Deus, que ela tinha que ter colocado em Jesus, mas ela transferiu, ela colocou a confiança no homem, às vezes até nela. Pastor Jaime estava pregando esses dias: maldito do homem que confia no homem. E às vezes não é que você não tem que confiar em alguém que trabalha com você, ou num pastor, ou no obreiro, no irmão, no membro. Não. Está falando de você mesmo. Vê se você não está colocando muita confiança em você. Você coloca muita confiança em você,
daqui a pouco você vai se pegar se cobrando, porque foi você que colocou essa confiança plena em você. Aí você acha que todo mundo poderia errar, menos você, porque você passou a confiar em você como você não deveria ter confiado. Você tinha que confiar em Deus. Você tinha que colocar, quer dizer, você vai cair? Não, enquanto Jesus for a minha força, eu não caio. Agora, se Jesus deixar de ser a minha força, eu caio sim. Quer dizer, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quer dizer, você às vezes colocou, você achou que, não, mas eu posso ficar com uma mulher sozinho e não tem problema nenhum. Um homem e uma mulher vai ficando sozinho constantemente, uma hora vai acontecer alguma coisa. Uma hora acontece um clima ali. Quer dizer, se ele falasse, não, Jesus é a minha força, eu não vou ficar dando moleza aqui não. Quer dizer, de repente o demônio dá uma rasteira na gente aí, está amarrado em nome de Jesus. Quer dizer, eu não quero isso aqui para mim, eu vou fugir da aparência do mal. Tudo isso acontece quando você compreende as coisas de Deus. Eu comecei a falar das grandezas, vamos continuar falando das grandezas. Eu vou ler o versículo 5 mais uma vez, ó. Grande é o nosso Senhor, de grande poder, o seu entendimento é infinito. Comece a entender. Aí alguém vai falar para você que fizeram uma macumba para você. Você até dá risada. Você fala, meu Deus, se essa pessoa soubesse a grandeza do meu Deus, ela vai perder tempo. Mas jogou o pozinho lá na porta, aí eu não vendi mais nada. É porque você está acreditando mais nessa pó da pemba aí do que em Jesus. Se você passar a crer em Deus, o que uma pessoa que está contra Deus pode fazer contra você? Se ela está contra Deus, ela está contra você. Se ela te abençoar, ela vai ser abençoada. Se ela te amaldiçoar, ela vai ser amaldiçoada, porque Deus é contigo. Quer dizer, Deus está com você, tem que ter essa força sobrenatural com você. Aí nós falamos o quê? Em Hebreus 11, eu comecei Hebreus 11, e tem gente que encasquetou, né, que a cunhada namorou com o moço era da feitiçaria, depois que ela separou do moço, o moço falou, eu vou fazer uma macumba para a família toda. Aí a pessoa, ao invés de crer em Deus, vai crer naquilo que o cabeça de bagre falou. Aquilo é um cabeça de bagre, é um infeliz. Quer dizer, coitado, ele é um instrumento na mão do diabo, foi lá para o diabo, falou, eu quero arrebentar uma família toda. Mas aquela família está unida em Deus, o que ele vai fazer? Nada. Alguém chega para mim e fala assim, eu fiz uma macumba para separar você da Suzy. Né? Aí o que eu falo? Ai meu Deus, será que nós vamos se separar? Eu já dei uma vazão aí, eu já dei lugar ao diabo. O missionário pregou ontem, não deis lugar ao diabo. Aí já dei, daqui a pouco, eu começo a olhar para a Suzy, será que nós vamos separar? Já está começando a obra do diabo aí. Eu tinha que ter dado risada na cara do diabo e procurar tratar ela ainda melhor do que eu tratava. E ela a mesma coisa comigo. Quem é que vai separar a gente? Ninguém. Agora um começa a ficar estúpido porque o macumbeiro falou. A outra começa a ficar estúpida porque o macumbeiro falou. Daqui a pouco se separa, fala por causa da macumba. Não foi por causa da macumba. Foi o demônio que tirou de dentro a grosseria que estava dentro da pessoa, a estupidez que estava dentro da pessoa. O diabo ficou cutucando e a estupidez saiu. Ele foi e agrediu a mulher foi e agrediu o marido. Foi o demônio. Não, foi o demônio que cutucou e a pessoa mostrou o que estava dentro dela. Quer dizer, as pessoas elas mostram, irmão, o que está dentro delas. Ninguém pode dar o que não tem. Quer dizer, se a pessoa tem dentro algo, ela mostra o que ela tem. Ele não é assim, mas ele agiu assim, então aquilo estava dentro dele. Ela não é assim, mas então por que está agindo assim? Né? Tem gente que age de um jeito e diz que não é daquele jeito, então por que age desse jeito? Então se apega com Deus para parar com isso. Olha Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe.
Isso aqui nós já vimos. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então não é só se aproximar de Deus. Primeiro eu tenho que ter a fé, porque sem fé eu não agrado a Ele. Mas eu tenho que me aproximar de Deus e crer que Ele existe. Por exemplo, se Ele existe, o que é que muda? Tudo. Muda o que você vê na TV, muda o que você vê na internet, muda o que você fala com as pessoas, muda o que você pensa, a maneira que você age. Por quê? Porque Ele existe. O mal de algumas pessoas foi ter entrado na igreja e ficado na igreja, mas sem crer que Ele existe. Quer dizer, então, na hora de um louvor, a pessoa acha que não deve louvar a Ele, mas Ele não existe? Existe. Então vamos louvá-lo. Quer dizer, Deus, Ele é contra o divórcio. Ele existe. Então eu vou respeitá-lo. E acabou. E pronto. Se Ele não existisse, eu fazia o que eu queria. Mas Ele existe. Deus é contra eu, por exemplo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu faço o que eu bem entendo com Ele. Não, Ele não é meu, este corpo. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, o meu corpo é templo de Deus. Porque Ele existe, eu não vou ficar colocando álcool, droga, prostituição. Ele existe. Quer dizer, você se aproxima de Deus, você tem que crer que Ele existe. Quer dizer, então, essa semana você não falou com Ele. Você tem que ver, Ele existe ou não falo com Ele? Essa semana você não quis saber da palavra dele. Mas espera aí, eu era uma pessoa que eu ia na igreja segunda da prosperidade, quarta da família, sexta da libertação, o domingo do Espírito Santo, sábado tinha uma reunião que eu ia também, e tudo mais. Tivesse vigília, eu passava a noite na vigília. Será que você não estava crendo mais que Ele existia do que hoje você crê? Porque Ele existe. Quer dizer, se eu me aproximo dEle, eu tenho que crer que Ele existe, que Ele é real. Eu tenho que levar a situação a Ele do que está acontecendo. Meu Pai, olha, o Senhor sabe o que está acontecendo. É isso, quer dizer, aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Ele existe. Por que uma pessoa sabe que Deus existe, Ele está dentro da casa dela, e ela fica lá brigando dentro de casa? Ah, pastor, porque isso daí é meu gênio. Isso é porque você não respeita Deus. Você não respeita. Se você tivesse respeito pelo Espírito Santo, você não ficaria brigando dentro de casa. Ah, não é que eu não respeito, é a minha maneira, né? Então, quando é que você vai se render a Ele e falar: Jesus, muda a minha maneira, muda o meu jeito de ser, né? Ah, porque a minha mãe era assim. Você perguntou se o seu pai, se ele era feliz? Ah, pastor, tinha vezes que meu pai até chorava. Se o seu pai chorava porque a sua mãe era assim, o seu marido deve chorar também, por causa que a senhora é assim. Ah, pastor, sabe, eu sou o tipo de homem, sabe, que eu sou assim, porque o meu avô era assim. Pergunta para sua avó se ela era feliz, né? Quantas vezes eu peguei a minha mãe chorando na cozinha? Quer dizer, irmãos, uma coisa que sempre me doía muito era ver minha mãe chorar e eu não poder fazer nada. Eu pude fazer alguma coisa pela minha mãe? Eu não podia. Mas eu não vou ser o homem para minha família que eu via certas coisas do meu pai fazer. Isso eu não vou fazer. Por quê? Porque eu aprendi que esse tipo de homem não é um homem que agrada uma mulher.
É um homem que está a fim de agradar a ele mesmo, somente a ele. Tem lugares do mundo onde a mulher é um objeto, onde a mulher só serve para procriar, né? Agora, uma pessoa nascer no Brasil, ter a nossa cultura e tratar a mulher desse jeito, ele não é assim por causa que o pai dele era assim, porque o avô dele era assim. Ele é assim porque ele não se rende a Jesus. Ele pode ter se rendido à igreja, ele vem para a igreja, mas ele não se rendeu ao Espírito Santo. Porque quando você crê que Deus existe, a Bíblia fala, o Senhor me diz, né? Porque quando a gente fala a Bíblia fala, parece que é um livro que você está lendo. Não, o Senhor, Ele me diz que eu não devo provocar a ira dos meus filhos. Então, se em algum momento eu estiver provocando a ira dos meus filhos, eu estou errado. Porque Ele existe, então eu não vou mais provocar a ira dos meus filhos. A palavra diz, o Senhor falou, honra teu pai e honra tua mãe. Acabou. Então vamos honrar. Como é que eu vou honrar meu pai? Como é que eu vou honrar minha mãe? Agora, eu não vou dar desculpa de honrar meu pai e minha mãe e não cuidar da minha família, da minha mulher, dos meus filhos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, porque às vezes a pessoa dá desculpa, né? Ah, não, porque eu sou assim, não. Quer dizer, porque você crê que Ele existe, você muda, porque Ele existe. Agora, se só a igreja existe na sua vida, você não muda. Existe uma igreja que você gosta muito. Ninguém muda de vida por causa de uma igreja que gosta muito. Você muda de vida quando você crê que Ele existe. E Ele está ouvindo o que você está falando. Por exemplo, eu sei que o Senhor não gostaria que eu falasse palavrões. Né? Por quê? Porque qualquer ser humano em sã consciência não gosta de ficar conversando com uma pessoa que fala palavrões. Imagine o Senhor. Né? Então, definitivamente, há muitos anos atrás eu decidi, eu não vou falar mais palavrões. E você pega os lugares por onde eu passei. Não passei por muitas igrejas. Passei pelo Ipiranga, Mauá, primeiro Mairiporã, né, que foi uma igreja que jamais vou esquecer. Mairiporã foi meu começo. Ipiranga, Mauá, Campo Grande, Limeira. Não tive muitos lugares que eu passei. Só que essas 5 igrejas que eu estou falando para você, são 23 anos. E pela sede que eu passei. Pergunte quem ouviu falar um palavrão. Pergunte. Pergunte quantas vezes um obreiro meu, um pastor que trabalhou comigo, mas por que eu não falo palavrão? Porque ele existe. Eu não falo palavrão não é porque você ia se escandalizar, porque você não ia gostar, porque... Veja, os que trabalharam comigo, que dia que eu falei uma piada de duplo sentido? Que dia que foi? Hã? Ah, porque o homem, não. E se um dia vinha aquela brincadeira que alguém manda para você no WhatsApp, na hora vem aquele arrependimento, fala, Jesus, está amarrado nisso. Que brincadeira é essa? Eu dei risada desse negócio aqui, o rapaz gay aqui, eu estou dando risada do gay. O gay vai para o inferno, coitado. Eu tenho que lutar para salvá-lo, eu estou rindo dele. Eu estou rindo da moça aqui, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou rindo do rapaz que, coitado, tem uma deficiência na vida. Eu não estou bem com o Senhor, não. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais o Senhor. Quer dizer, mas tudo isso porque Ele existe. Agora, se só a igreja existe na sua vida, quer dizer, se você crê que Ele existe, você vai preparar o seu melhor para Ele. Quer dizer, você vê Abel e Caim, os dois acreditavam que Ele existia. Um achou que podia dar qualquer coisa para ele, que foi o Caim. O Abel não. O Abel cria que Ele existia, e foi lá e levou o seu melhor, né? Foi lá, levou o melhor, pegou o melhor, chegou lá e levou. Aí o Senhor rejeitou o que o Caim trouxe. Se o Caim realmente obedecesse,
O Caim tinha que falar: realmente, Senhor, eu lhe trouxe, foi uma porcaria mesmo. O Senhor tem razão. Perto do que o Senhor tem me dado, eu lhe trouxe migalhas. Me perdoa. Isso vai mudar. Eu vou começar a tratar o Senhor de uma maneira diferente. Perto do que o Senhor me dá realmente, eu não faço nada. Eu preciso mudar. Agora, o que o Caim fez? Ficou revoltado. Ficou irado. O semblante caiu. Não, não é para isso. Jesus estava pregando. Eu falei do Caim e do Abel, eu falei do Velho Testamento, certo? Vamos falar do Novo. Jesus estava pregando. Todo mundo foi lá na frente, levou as barras de ouro lá e colocou ali na frente. Poxa, qual que é o pregador que não ficaria feliz em ver as pessoas oferecendo barra de ouro, né? As pessoas chegando lá oferecendo barra de ouro. Aí levanta uma senhora com uma moedinha, uma viúva, foi lá e colocou a moedinha no altar. Aí Jesus olha e fala assim: essa mulher, ela deu a melhor oferta. Irmãos, aqueles homens que levaram a barra de ouro, eles deviam falar. Jesus está falando a verdade, porque essa mulher levou o melhor que ela tinha. Eu não levei o melhor que eu tenho. Eu levei um bagacinho ali que eu peguei na hora. Ah, mas é uma barra de ouro. Você acha que isso é bagaço? Perto do que ele tinha era. É isso que Jesus quis dizer. Só que a pessoa, ao invés de ser repreendida e falar: não, Jesus está certo, eu precisaria mesmo cuidar melhor da casa de Deus, da obra do Senhor, e eu realmente não tenho me preocupado. Eu não tenho. Eu tenho agido de uma maneira, quer dizer, mas quem é que esperar que a oferta de uma viúva pobre, aí vem a pessoa, está lá, ela pega uma moedinha, então já que a viúva pobre deu a moedinha, eu vou dar também. Jesus ficou feliz, vai ficar feliz comigo. Mas espera aí, a pessoa que está fazendo isso tem a vida daquela viúva? Porque senão, não, como é que pode? A pessoa não ter a vida, né? Porque você pega uma pessoa, né? Suponhamos aí que uma pessoa ganhe R$1.000, né? Eu vou falar algo para você hoje que vai mexer. Teve um amigo meu que uma vez falou comigo, falou: pastor, você nem sabe o dia, mas teve um dia que você deu uma palavra que mudou o meu entendimento todo. Você pega uma pessoa que ganha R$1.000. Quanto é o dízimo de uma pessoa que ganha R$1.000? R$100. E ela dá R$100 de oferta. Ela ganha 1.000. Sabe o que ela deu para a igreja, irmãos? 20% do que ela ganha. Você sabe o que é isso? 20% do que ela ganha. Será que uma pessoa que ganha 1 milhão por mês dá 200 mil todo mês na igreja? Será que ela dá? Ela pega 200 mil. Não, eu dou 100 mil de dízimo e dou 100 mil de oferta, porque eu ganho 1 milhão. Será que é isso que ela faz? Então, quem é que dá mais oferta? É o rico ou é o pobre? Fala para mim. Fala para mim quem é que dá mais oferta, se é o rico ou se é o pobre. Fala. Ah, pastor, mas o pobre, ele dá R$100, o rico dá 1.000. Mas aqueles R$100 é 10% do que ele ganha. Será que R$1.000 é 10% do que o rico ganha? Aí você dá a palavra, a pessoa fica chateada e sai da igreja. Quando na realidade, ela tinha que aprender e falar: Jesus, realmente é verdade. É verdade. Quem tem ganhado muito menos, tem feito muito mais. Eu estou errado. Agora não, faz igual o Caim. Deixa o semblante cair, e diz que vai pegar o irmão, e diz que vai não sei o quê, e diz que é isso. Não. Quando você crê que ele existe,
Ele trabalha com você. Ele trabalha. Quer dizer, quantas vezes uma pessoa, ela é a favor de algumas coisas, né? A pessoa cristã, de repente alguém engravidou. Enquanto a moça que ela nem conhece engravidou, ela era contra o aborto. O dia que a moça que ela conhece engravidou, ela fala, tira que é melhor. Né? Você acha que essa pessoa está crendo que Deus existe? Não crê. Ela tinha que falar, não, a vida já cometeu um erro, vai cometer outro se tirar. Quer dizer, então vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus, vamos estar falando com Deus. Quer dizer, eu quero que você compreenda, primeiro as grandezas de Deus. Agora você compreendeu todas as grandezas de Deus, mas se você não crê que Ele existe, não adianta nada. Você sempre vai ser a mesma pessoa que você sempre foi. Sempre. Você sempre vai ser a mesma pessoa que você foi. Uma vez um pastor me procurou, há muitos anos atrás. Falou assim, pastor, tem um irmão que ele quer dar o dízimo dele em frango. Eu falei, irmão, como que é dar o dízimo dele em frango? Não, porque ele trabalha com frango e vai dar o dízimo dele com frango. Eu falei, quando ele comprou o carro dele, comprou com frango? Pensou? Você fala, quanto que está esse carro aí? 180 mil. Aí eu vou mandar aqui, 200 mil frangos para você. Né? Quando ele comprou a casa dele, quanto que é a casa? 400 mil a casa. Deixa eu calcular quantos frangos que eu vou dar aqui. Ele quer dar frango para Deus, irmão. Deus dá dinheiro para ele, ele quer dar frango para Deus. Se Deus dá dinheiro para você, meu irmão, louve a Deus, que tem muita gente sem dinheiro. Você devolve o dízimo, dá a oferta e sai louvando a Deus, ainda que tem muita gente que não tem nem o que comer. E Deus tem dado a você. Deus tem dado a você. Não é nem para ficar fazendo continha. Não, Jesus, eu estava vendo uma reportagem. O que ganha de tanto a tanto são tantos por cento. O que ganha de tanto a tanto são tantos por cento. Nossa, eu estou nessa porcentagem aqui. Meu Deus, que privilégio que o Senhor me deu na vida. Agora, eu entendo as grandezas de Deus, sei que Ele existe, mas não tenho honrado como deveria honrá-lo. Não é só com dinheiro. As nossas atitudes dentro de casa, com os nossos familiares, o jeito que falamos, o jeito que pensamos, o jeito que agimos, isso tem honrado ao Senhor. O Senhor diz, se eu sou Deus, aonde está a minha honra? Nós precisamos honrar esse Deus. E cada domingo que você vier, nós vamos falar das grandezas dele. Mas as grandezas dele, para nós aceitarmos que ele é Senhor e honrarmos como o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente poder orar. Quantas pessoas, meu Deus querido, quando nasceu o filho, nasceu a filha, falou, ai que lindo, ai que linda. Mas hoje, o filho não está sendo do jeito que ela queria. A filha não está sendo do jeito que ela queria. E ela está não olhando mais para o filho como antes olhava. Ela deveria dizer, não, esse continua sendo o meu menino. Essa continua sendo a minha menina. Eu não vou deixar de amá-la em hipótese alguma. Mas quanto mais a pessoa vai ficando na igreja e menos vai tendo de Deus, ela vai mudando. Pai, alguém quando casou-se, disse, esse é o meu marido, essa é a minha mulher. Meu Deus, mas entrou um demônio, e a pessoa só está sabendo enxergar defeitos na outra, Pai. Ela tem que dizer, não, essa é a mulher que eu casei.
Ele tem que dizer isso, ela tem que dizer: é o meu marido, eu vou ajudar o meu marido, mesmo que essa fase esteja difícil, eu vou ajudar a minha mulher, ainda que essa fase esteja difícil. Eu vou ajudar os meus filhos, ainda que os meus filhos sejam como os dedos da minha mão, cada um é de um jeito, mas eu vou procurar ajudá-los, cada um de uma maneira que eu puder. Oh Pai querido, meu Deus, crer que o Senhor existe faz toda uma diferença. Isso, você que crê que Ele existe, meu irmão, abra os teus lábios agora. Você que crê que Ele existe, minha irmã, agora comece a falar. Isso, você se esqueceu que aquele homem, ele é o teu irmão. Ele pode ter errado, talvez ele tenha errado com o teu pai, com a tua mãe, mas ele é o teu irmão. Você está se esquecendo que ela é sua irmã. Ela é desse jeito, ela tem a maneira dela, mas ela é tua irmã. E você tomou uma decisão de não querer mais vê-lo, de não querer mais vê-la. Eu duvido que você estava cheio do Espírito Santo quando você tomou essa decisão. Eu duvido que você estava cheio do Espírito Santo quando você decidiu não querer mais conversa com alguém. Senhor, Pai, existe um Senhor. Seja digno sim, Senhor. Meu Deus querido, levantemos nossas mãos e exaltar, aleluia, digno de glória. Tem gente, Pai, tem gente que não gosta de quem tem idade, Pai. Meu Deus, Senhor, exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, sim. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro, porque grande, isso, creia que Ele exista e cante. Grande és tu, sim, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu, não há outro igual a ti. Sim. O Senhor Jesus, Ele veio na forma de homem. Ele se desfez de toda a grandeza dele, de todo o reinado dele, e veio como homem. E Ele nos ensinou algo que se chama compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é você se colocar no lugar de alguém, você parar e perguntar: por que esse homem é assim? Por que essa mulher é assim? Será que ele teve as oportunidades que eu tive? Será que ela teve as oportunidades que eu tive? Será que ele conseguiu ter o amor que eu tive? Será que ela conseguiu perceber o quanto ela é amada, o quanto ele é amado? Isso é compaixão, meu irmão. É se colocar no lugar de alguém, ao invés de julgar, ao invés de apedrejar, ao invés de dizer que nunca mais vai olhar para a cara daquela pessoa. Jesus nos ensinou a ter a compaixão. E porque você crê que Ele existe, você vai falar com Ele a respeito de compaixão hoje.